Boa noite a todos. Sei de vocês estão animados com o verão? Para mim é, porque a semana de 8 graus, hoje quando estava 11 eu estava me sentindo até, né? Então até deixei o casaco lá. Mas então, pessoal, hoje quero compartilhar com vocês um assunto que eu considero muito interessante, muito misterioso, interessante, maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não sei vocês, não sei se vocês sabem, já ouviram falar sobre o tempo da graça. Existe um termo que se usa, que é o tempo da graça. Com a vinda de Jesus, com a morte dele, dado o Espírito Santo sobre a terra. Não é sobre nós, foi liberado o Espírito Santo sobre toda a terra. O Espírito Santo está aí, né? Está aqui, está em todo e qualquer lugar, mas vai haver um momento em que ele não vai mais estar. No Apocalipse nós lemos que um dia vai cessar o Espírito Santo. E aí as pessoas vão procurar por Deus, mas não vão achar. Elas vão se esforçar, elas vão querer buscar a Deus. E muito diferente de hoje, elas não vão encontrar a Deus. E vai ser um tempo bem difícil. Por isso, esse é o primeiro ponto pelo qual a gente tem que valorizar muito a presença do Espírito Santo lá no nosso meio e saber que ele é muito acessível. Ele é acessível, até tem uma comparação bem interessante. Eu não sei, os mais novos não sabem muito o que é rádio de pilha, né? Mas o rádio de pilha, ele capta uma onda que é gerada onde tem a emissora. Essa emissora, ela emite essas ondas, né? E essas ondas são captadas. Aqui está passando a onda da Rádio Gaúcha, da Rádio Iba, rádios de São Paulo, rádios da Argentina, rádios do Japão. Se vocês... eu testei, mas não deu certo. Eu tenho um rádio de ondas curtas que você pode pegar uma rádio do Japão. Eles estão transmitindo agora lá no Japão um programa em ondas curtas que percorre o mundo inteiro. Está passando essa sala, esse programa. Se você ligar o rádio, você vai captar. Então, você vai captar. Mesmo uma coisa que é uma antena só que está lá no Japão. Porque a gente vai falar, tem o celular, é assim. Não, o celular não é assim. Tem antena espalhada por tudo. Mas, enfim, o que vale para a gente é o seguinte, essas ondas elas estão passando aqui. Você pode captar ou não. Se você ligar o teu rádio, você vai captar. Assim é com o Espírito Santo. Tem uma comparação que dá para fazer também, que eu acho muito interessante. Se nós imaginarmos agora, imaginem o mais difícil esconderijo que existe, da pior gangue, a gangue mais bem equipada, que tem o pior esconderijo, mais difícil de achar. E lá, naquele bunker, naquele esconderijo, tem um grupo de marginais lá planejando o mal. Se uma daquelas pessoas, num lapso de consciência, pensar assim, será que o que eu estou fazendo aqui está certo? E nesse momento, ele pensar um pouco numa reflexão de consciência e ele lembrar, talvez, de uma avó dele que ia para a igreja e que orava por ele, e lembrar do que a avó dizia para ele, ele pode, naquele momento, mudar a vida dele, porque o Espírito Santo está lá, mesmo naquele lugar. E o Espírito Santo vai se conectar com essa pessoa. E naquela hora ele pode ser inundado pelo Espírito Santo. E decidir, eu vou sair daqui e vou mudar de vida. Isso tanto é verdade que eu sei que muitos daqui já viram depoimentos de pessoas que estavam nesse tipo de mundo e de repente eles mudaram, se transformaram. Como é que a gente pode explicar, né, essa transformação que aconteceu? No Novo Testamento está cheio de depoimentos, né, cheio de escritos e testemunhos sobre o efeito do Espírito Santo, sobre o que é o Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar hoje à noite uma passagem também que ela é muito marcante para mim, que é Lucas 4, do 14 ao 22. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. Lá em Lucas 4, do 14 ao 22. Essa passagem, ela
acontece logo depois de Jesus ser tentado no deserto, quando ele ficou 40 dias, e que é o início da preparação dele, né, do ministério. É a primeira aparição pública de Jesus, e logo na sequência, nós vamos ler ali que vai acontecer, que ele vai escolher os seus discípulos, vai começar a fazer os milagres. Então, nós vamos ler o texto, Lucas 4, do 14 ao 22. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos ter um tempo de oração. Bondoso Deus, o Senhor é maravilhoso por toda a criação, pela perfeição da criação, por tudo que o Senhor fizeste, por ter nos criado, ter nos dado vida. Mas hoje, Senhor, nós queremos olhar e refletir um pouco mais sobre esse maravilhoso presente que o Senhor nos deu. É a presença do Espírito Santo em nosso meio, que nos permite, Senhor, termos nossas vidas transformadas, aprendermos a Tua vontade sobre nós, conhecermos aquilo que é verdade, aquilo que não é, distinguirmos, Senhor, o que é verdade e o que não é, e assim, Senhor, podemos ter uma vida transformada, como foi com os discípulos de Jesus naquela época, e tem sido assim também em nosso meio. Obrigado, Senhor, por essas palavras, obrigado por ter nos enviado Jesus. Oramos a Ti, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Desde o começo ali do versículo 14, a gente já lê que ele voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda a região espalhou sua fama, tal, e voltou no poder do Espírito. O que significa que ele ficou super carregado do Espírito. Esse tempo que ele passou orando, esse tempo que ele passou meditando, ajudou a ele a ter toda essa força do Espírito Santo. E ele sempre vai ser guiado pelo Espírito Santo em toda a história do Novo Testamento, né? Nós vamos ler isso. E aí, na sequência, né, nos versículos 16 e 17, nós podemos observar que Jesus, né, seguindo os mandamentos e os costumes dos judeus da época, ele vai para a sinagoga, só que é dado a ele o livro de Isaías para que ele leia, né? Então já se percebe aí que Jesus já estava com certo prestígio, porque naquela época somente os mestres da lei que falavam nas sinagogas. Mas Jesus já estava impactando, né, o meio que ele estava vivendo, provavelmente, né, óbvio, força do Espírito Santo pelas coisas que ele falava, né, pelo que ele impressionava as pessoas pela sabedoria dele. Mas é nos versículos 18 e 19 que nós vamos encontrar a essência do ministério de Jesus. Vejam que o livro que Jesus recebe para ler é o livro de Isaías. E ele vai lá, busca, no meio do livro, vai achar lá Isaías 61, se alguém depois quiser procurar, não quero ler aqui para nós não tomarmos muito tempo, mas é exatamente esse texto que Jesus leu. Isaías 61 é exatamente isso. Então Jesus, ele vai ler essa passagem toda, né, onde ele vai falar, né, eu acho muito interessante, porque ele começa dizendo:
o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele declara isso, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito do reino de Deus desceu sobre a terra, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui, nessas palavras, Jesus deixa muito claro qual é a sua missão. Nós, refletindo sobre isso, nós podemos entender e compreender que a vinda de Jesus é o grande auge de toda a Bíblia. Todo o Velho Testamento, ele prepara para a vinda de Jesus. E a coisa mais importante, no Velho Testamento nós vamos ler ali várias histórias de opressão, de lutas e de libertação. Aí o povo cai, vem de novo opressão, aí Deus manda um libertador, houveram vários ao longo da história, aí o povo se liberta, mas aí ele cai novamente, até que vem Jesus. E a vinda de Jesus é a libertação definitiva, porque aqui ele confirma a sua missão. No versículo 21, nós vamos ler. Ele diz assim, ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É bastante ousado, da parte dele. Eu imagino que os mestres da lei devem ter olhado para o cara e dito assim, está se achando, Mas as pessoas que foram tocadas por ele, aquelas que estavam tendo suas vidas transformadas, se maravilharam com isso, porque elas estavam ali esperando o Messias. E ele lê essa passagem, que tinha sido escrita 700 anos antes da vinda dele. E ali está confirmado, e ele lê aquilo, e ele diz, hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus, ele acabara de falar sobre libertar, curar, trazer a graça para os pobres, para os cegos, para os presos, para os oprimidos. E alguém poderá dizer, não, claro, naquela época os romanos oprimiam os judeus e eles passavam muitas dificuldades. Eles tinham que pagar altos impostos, eles não tinham muita liberdade. Então, eles eram, de certa forma, pobres, eles tinham pouco recurso para se desenvolver. Então, a gente pode dizer, não, isso aí era para eles. Sim, tudo isso é verdade. Mas, de certa forma, nós também somos presos e oprimidos. Se a gente parar para pensar, no sistema que nós estamos vivendo, no sistema do mundo que a gente vive, nós somos levados a ser egoístas, individualistas. Nós nos vemos obrigados a cumprir com pré-requisitos do mundo, senão nós não seremos aceitos. Pessoal, esse é o maior presídio que existe. Nós não podemos ser nós mesmos. Nós temos que ser aquilo que o mundo espera que a gente seja. Nós nos preocupamos mais com a avaliação do mundo do que realmente com aquilo que nós somos. E uma vez eu ouvi uma comparação muito interessante, A gente idealiza, uma personalidade e a gente se esforça para mostrar essa personalidade, que geralmente a gente não é bem aquilo, E tem uma coisa muito importante: Deus não vai abençoar alguém que não existe. Se a gente está se esforçando para ser alguém que não existe, Deus não vai abençoar. Porque Deus vai abençoar quem? O Márcio, com seus defeitos, com suas falhas. É essa pessoa que Ele criou. É essa pessoa para quem Ele olha. Ele não olha para aquela pessoa que a gente fica forjando. O mundo vende uma imagem de liberdade, mas que, na verdade, não existe como o mundo vende. Por isso que Jesus, Ele vem nos libertar desta escravidão que ela é imposta por Satanás. Porque Satanás é o mestre do engano, ele faz de tudo para que a gente possa embarcar nessas roubadas, nesses enganos. E como é interessante a gente ir percebendo essa verdade aos poucos. Aqui na Aliança Bíblica, nós temos os estudos que a gente chama de Abismo Ligado, e eu não conheço ninguém
que tenha passado pelo estudo do Abismo Ligado e que na evolução desses estudos não começa a sentir essa sensação de liberdade, porque o Espírito Santo vem e começa a abrir os olhos da gente, para que a gente possa enxergar com as verdadeiras lentes o que é verdade e o que não é. E o mais interessante, né, pessoal, é que nós ganhamos isso de graça. Nós ganhamos de graça porque Jesus já pagou o preço. Basta a gente aceitar, basta a gente ligar o nosso rádio e conectar com o Espírito Santo. Nós já temos isso pronto. E aí que vem a parte mais legal. A partir do momento que a gente começa a dar passos com Deus, através da ação do Espírito Santo, nós vamos sendo transformados. Nós vamos mudando. E eu sempre falo, eu gosto de falar uma coisa que o cristianismo, né, o verdadeiro cristianismo, nos transforma não em pessoas boas, porque eu fui acostumado a ver essa história, né? A pessoa vai sempre lá naquele lugar, tal. Ele é uma pessoa boa. Ele participa das campanhas, ele faz um monte de coisa, tal. É uma pessoa boa. Não é uma questão de nos transformarmos em pessoas boas, e sim nos transformarmos em pessoas novas, totalmente mudadas. Pessoas que percebem as outras pessoas de um modo diferente, não da mesma forma como a gente percebia. Nós damos um valor para o mundo de uma forma diferente, não como a gente dava. Nós damos um valor para as coisas de um jeito diferente. E eu sei que aqui tem muita gente que poderia contar a sua história de transformação, do quanto Deus transformou. O Dani, na semana passada, na ceia, falou... Não estou vendo onde está o Dani aí. Ah, está lá. O Dani falou da transformação na vida dele. Ele foi até modesto, ele falou meio superficial. Eu sei mais, né, detalhes do quanto Deus transformou a vida dele, transformou a minha, transformou de um monte de gente. E é interessante que com essa transformação tem uma outra coisa que acontece também, muito interessante. Vejam ali no versículo 22, né, o que está escrito. Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Ou seja, muitas vezes vai acontecer isso com a gente, né? Nós vamos tendo a nossa vida transformada, as pessoas vão falar assim, pá, mas esse aí não é o Márcio lá de Barbosa, filho da Nelly, né? O que esse cara está falando aí de Deus, né? O cara vem querer falar de Deus agora, né? É ou não é verdade que às vezes acontece isso com a gente? E o que será que faz, né, a gente ter essa vontade de falar da Bíblia, de alcançar as pessoas? Porque o Espírito Santo tem transformado as nossas vidas. Ele tem nos tornado apaixonados. Eu me apaixonei pela Bíblia quando eu comecei a ler a Bíblia. E é uma coisa interessante porque eu venho da tradição católica, eu e a Maria Teresa fomos líderes de grupo de jovens com 16, 17 anos e tal. E para mim, que só recebia aqueles folhetos do domingo da missa, que são mais tratados de psicologia do que a palavra de Deus, para mim, a Bíblia era defasada. Então, quando eu via uma pessoa com Bíblia debaixo do braço, eu penso, geralmente eram as pessoas da Assembleia de Deus que se via naquela época, né, que tinham coragem de sair na rua com Bíblia. Eu achava que essas pessoas estavam malucas, né? Eu dizia, não, isso aí não, esse cara está fora. Tá? Fiz o Abismo Ligado, daí uns tempos, quem é que estava na rua com uma Bíblia debaixo do braço? Era eu, né? E eu estava apaixonado pela Bíblia, transformou o meu interesse pela Bíblia. Aliás, falando de paixão, né, é interessante, quando a gente se apaixona, a gente muda, né? Eu tenho uma história muito interessante que um dia conheci uma menina, né, de 15 anos, chamada Maria Teresa, né? E aí, estava apaixonado por ela, e a primeira vez que eu fui na casa dela, ela morava em Porto Alegre, ainda bem porque era longe, né, era mais difícil de ir lá, né, enfrentar o sogro e a sogra, demorou um bom tempo. Mas um dia eu fui lá, e eu não gostava de cebola. E eu cheguei nessa casa e tudo tinha cebola. Acho que até a sobremesa tinha cebola. O que vocês acham que eu fiz? Vamos ver. Comi tudo. Passei a gostar de cebola.
Né? Aí, eu não vou dizer que é o Espírito Santo que mudou, porque eu não conhecia Jesus. Né? Mas, gente, o que acontece com a gente, quando a gente começa a ser transformado pelo Espírito Santo, é a mesma coisa. Por que eu fazia de um jeito e agora eu estou fazendo de outro? O que mudou de verdade? Tudo é igual. Mas o Espírito Santo transforma o nosso entendimento. E, pessoal, Jesus nos trouxe uma libertação. Ele vem nos ensinar a ser seus servos. E aqui nós temos que nos fazer uma pergunta muito importante. O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que Jesus nos deu? A gente tem que refletir. Eu passei a semana refletindo sobre isso. E é interessante como a gente pode se dar conta que a gente pode melhorar. Porque ser verdadeiramente seus servos é muito fácil de saber. É só abrir a Bíblia e olhar o que nós acabamos de ler. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, em forma humana, veio para servir. Ele veio para olhar nos olhos das pessoas que sofrem. Isso é uma coisa muito importante. Ele olhava nos olhos. Quando ele curava alguém, ele pedia o nome. Ele queria saber quem era a pessoa. Ele não fez milagre por atacado. Ele falava com um a um. Ele veio para transformar e libertar a vida dos cativos a um sistema opressor, que naquela época era a história dos judeus, mas hoje é isso que nós estamos vivendo aqui. E Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse fazer o mesmo. Nós podemos fazer o mesmo que Ele fez, se nós deixarmos que o Espírito Santo haja em nós. Nós seremos como Jesus. E nós podemos dizer, todos nós podemos dizer, o Espírito de Deus está sobre mim. Nós podemos dizer estas mesmas palavras. Sei que não é fácil, tá? Porque isso implica muitas vezes descer de onde a gente está, dedicar tempo, né? Se importar de verdade com as pessoas, mas é na profundidade dos relacionamentos com as pessoas que nós seremos os verdadeiros discípulos de Jesus. Será no papel de pai e mãe, de filho, de filha, de irmão. Nem sempre é fácil, né? Os pais, né, têm um grande trabalho para educar os filhos, não é fácil. Eu acompanho a Letícia aí com a Isabela, né? É uma luta todo dia para comer e ensinar. Como é que eu ensino, né, os filhos? Como que a gente se porta como pai? Mas é nessas relações que a gente vai demonstrar que nós somos servos de Jesus. Vai ser disfarçados de administradores, de operadores de máquina, de gerentes, de professores, de motoristas, disfarçados dessas profissões. Nós podemos dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, e eu posso ajudar a curar alguém do meu lado, eu posso ajudar alguém a deixar de ser oprimido, eu posso ajudar a libertar alguém que está perto de mim. Nós seremos mais parecidos com Jesus quando nós reconhecermos que nós fomos curados, que nós precisamos de Jesus, que nós somos necessitados da misericórdia de Jesus para enfrentar todos os dias, porque o mundo vai nos oprimir, nós vamos escorregar, nós vamos cair, não é difícil a gente se manter. Então, quando nós reconhecemos que somos necessitados da misericórdia de Deus, nós teremos um coração que agrada a Deus, porque o que Ele mais quer de nós é a sinceridade. E tendo esse coração que agrada a Deus, nós saberemos identificar quem são as pessoas que mais precisam da nossa ajuda, porque o Espírito de Deus vai estar conosco, e nós saberemos consolar os que sofrem, resgatar os oprimidos, animar os desanimados, acolher os abandonados, muitas vezes acolher os sem família. São pessoas que a família até está por perto, a família está por aí, mas não se relacionam
são pessoas sem família, e quem tem família que é ativa sabe como é ruim ficar longe da família. Como é importante ter o braço de alguém, da família, que nos acolhe. Acolher os sem turma, quanta gente também está longe, né? Rejeitado na empresa, né? Eu vivenciei isso. Aquela pessoa que fica lá num canto, ninguém gosta muito dela e tal. Né? Essas pessoas estão esperando. Jesus está esperando que a gente faça como Ele. De alguma forma, todos nós temos alguém como isso que eu citei agora, do seu lado, próximo. E quando nós reconhecemos que o Espírito Santo está em nós, e que nós também éramos feridos, nós éramos pobres, oprimidos, cegos, então nós seremos os feridos que curam. E o mundo verá essa transformação em nossas vidas, porque são os feridos que curam que se tornam pacientes. São os feridos que curam que sabem ser gratos. São os feridos que curam que sabem perdoar. São os feridos que curam que sabem amar, e amar de verdade. E sendo assim, as pessoas verão Jesus em nós e poderão ser resgatadas e salvas e terem uma vida nova e terem a vida eterna. Amados, eu espero que essa mensagem tenha sido significativa para vocês, como foi para mim nesta semana, e a gente poder reconhecer que nós temos o Espírito Santo e que nós podemos exercer esse papel que Jesus veio exercer e que Ele espera que cada um de nós faça. Não é uma grande revolução, mas cada um de nós tem alguém ao seu lado, pelo qual pode olhar, pode cuidar e pode libertar. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por ter nos dado a Jesus e ter nos dado o Espírito Santo, que nos lembra, que faz nos entender qual é a Tua vontade, que faz nos olhar, Senhor, para as pessoas com outros olhos, que faz nos olhar para as coisas com outros olhos. Senhor Deus, nós queremos reconhecer, Pai, que nós temos uma batalha todos os dias, Senhor, para olhar o mundo com as lentes do reino de Deus. Isso tem sido muito difícil, Pai. Tem sido muito difícil. Então nós te pedimos que o Senhor dobre a unção do Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Senhor, sobre a Tua igreja que se chama Aliança Bíblica de Farroupilha, e que nós possamos, Senhor, desfrutar desta maravilhosa transformação que o Espírito Santo traz em nós, que nós possamos identificar o que é verdade, Senhor, o que está por trás, Senhor, de cada decisão que vamos tomar, para que possamos andar pelo caminho que o Senhor preparou para cada um. Porque, como nós cantamos na música que o Juliano trouxe hoje, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor quer que a gente vá pelo caminho certo. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para que o Teu Espírito fale com cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ter nos dado a Jesus, e é em nome deste Jesus que nós oramos. Amém.